Boa noite, eu sou Diana Barros, sou psicóloga clínica e hoje nós estaremos falando da nossa terceira palestra, que é a necessidade de pertencimento que todo ser humano tem. Recapitulando as duas últimas palestras que nós já tivemos, onde eu falei da necessidade que todo ser humano tem, que toda pessoa tem, de conhecer a sua história, com o tema Conhecendo a Sua História. E dentro dessa palestra, relembrando rapidamente, assim, nós falamos sobre a necessidade que cada um de nós temos de conhecer de onde viemos, quem foram os nossos antepassados, as pessoas que nos criaram, qual a história de vida delas. Isso é muito importante. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes nós nos colocamos em uma situação de vítima, em uma situação de julgamento, né? Ai, deixaram de fazer isso, deixaram de fazer aquilo para mim, faltou isso, faltou aquilo. E passamos para uma abordagem mais de gratidão. Deixamos de ser acusador, deixamos de ser aquela pessoa que cobra todo o tempo para ser uma pessoa que tem gratidão. Porque quando nós conhecemos a nossa história, nós sabemos que se nós hoje estamos aqui, é porque os que vieram antes de nós prepararam todo um caminho. E hoje eles nos deram a vida e a partir daquilo que eles nos deram, por isso hoje eu consigo continuar. Na segunda palestra, a Flávia abordou sobre a importância da família. Olha que tema legal. Se você ainda não assistiu, eu desafio você a assistir, tá? Está lá no YouTube. Então, depois a gente vai estar colocando o endereço aqui embaixo para que você possa estar acessando essas palestras. Nessa palestra sobre a importância da família, a importância dos pais para as crianças, né? A Flávia aborda muito a questão da identidade da criança, a formação da identidade da criança, né? Na qual ela vai levar aí para a vida inteira. Né? Através daquilo que ela recebeu dos pais na sua infância, é que hoje nós somos os adultos que somos hoje. Essa influência, gente, tanto pode ser para o bem quanto para o mal, né? Algumas para o mal, digamos, aquelas situações em que a gente entra em conflito, em que a gente precisa consertar, em que a gente tem algumas atitudes que nós não aceitamos, né? Porque de uma certa forma a gente sabe que a gente pode ser uma pessoa melhor, né? E uma das coisas, né, completando aí essa palestra da Flávia, dando essa continuidade, sobre a importância da família, né? É muito interessante que quando há a falta desse modelo de paz na família, há várias situações que pode trazer para a criança, que essa criança depois se transforma em um adulto, né, igual a nós. É bem interessante que uma das coisas mais difíceis é o sentimento da falta de pertencimento. Mas o que seria essa falta de pertencimento? A falta de pertencimento é aquela situação assim em que você está na família, você vive dentro dessa família, mas você parece que não pertence a essa família. As suas ideias, a sua presença, as suas atitudes não são reconhecidas. Você se sente como se eu estou aqui dentro, mas parece que ninguém me enxerga, parece que eu não tenho nenhuma importância, né? E é interessante que isso leva para a vida lá fora também. Por exemplo, pessoas que estão lá fora no meio, por exemplo, da escola e nunca se encontram em um grupo. Pessoas que estão sempre à parte, né? Pessoas que não conseguem firmar amizade com outras pessoas, porque ela está sempre com aquele sentimento de que, nossa, eu não pertenço a nenhum grupo, parece que esse mundo eu estou passando por ele, mas eu não me encontro nesse lugar. Né? Isso é muito uma situação em que é desenvolvida ainda na infância, ainda ali quando há pais ausentes,
ou pessoas que não, os pais ou os cuidadores que não conseguiram dar para a criança a atenção que ela precisava. Então, isso gera conflitos com a questão do apego. A criança não desenvolve o apego, né, um apego seguro, e depois ela se torna uma adulta cheia de conflitos, né? E o que gera então essa falta de pertencimento? Quais são as atitudes que isso pode trazer, essa falta de pertencimento, né? Uma das primeiras coisas que pode acontecer aí é você começar a agir com agressividade. Isso é uma forma de levantar como se fosse uma barreira de proteção, né? Você começa a se proteger como, já viu aquela frase? O melhor ataque, a melhor defesa é o ataque? Pois é. Há pessoas que exatamente assim, tudo elas estão na reativa, né? Tudo elas reagem. Você fala uma coisa simples, ela já entende de alguma forma que não é aquilo que você quis dizer e ela já rebate, né? Então, são pessoas que tomam um posicionamento de agressividade. São pessoas que elas entendem que eu não tenho ninguém para me defender. Se eu não, a criança ainda ela entende, se eu não me defender, eu não tenho que me defenda, então eu preciso me defender. E aí ela cresce um adulto como? Um adulto cheio de autodefesas, né? Um adulto que ninguém mais vai me tratar assim, né? Então ela começa a olhar, ninguém é confiável. Eu sou uma pessoa que eu sou sozinha nesse mundo e ninguém é confiável. Ou pode ser o oposto, né? Uma pessoa extremamente passiva. Como assim extremamente passiva? Uma pessoa que ela não sabe dizer não. Ela prefere sofrer o dano a olhar para o outro e dizer não, eu não vou fazer isso, ou não, eu não posso fazer, ou não, eu não concordo com isso, né? A palavra não para ela tem uma dificuldade muito grande de falar isso. Ela sabe às vezes até lidar com não, porque ela recebeu tanto não na vida que para ela o não parece que já faz parte do dia a dia dela. Mas quando é para ela dizer não, ela não consegue. Então ela sofre o dano. Então ela deixa de fazer as coisas dela para estar fazendo a dos outros. Ela vive a vida do outro. Ela vive para servir o outro, né? Justamente porque ela entende que dizer não quer dizer que alguém vai rejeitá-la. Ela tem medo do abandono, ela tem medo da rejeição. Então, quando ela consegue participar de algum grupo ali, ou quando ela consegue chamar a atenção de alguém dá atenção para ela não consegue ter uma igualdade de relacionamento, onde há uma troca, né, de relacionamento. Não, ela não consegue. Ela todo o tempo ela serve e ela serve. Por quê? Porque se eu falar não, a pessoa pode ser que ela não entenda, pode ser que ela me abandone, pode ser que ela vá embora e eu só tenho ela de amiga. Então ela começa o quê? Ter uma passividade nos relacionamentos. Tudo que vem não é assim mesmo, né? E aí ela passa a ser uma pessoa o quê? Que ela não tem as vontades dela, as vontades dela não vêm em primeiro lugar. Talvez venha em último, se vier. Né? São pessoas que geralmente elas não conseguem lidar com isso, né? O maior fantasma delas a dor delas é o medo do abandono. A dor delas é não ser aceita, né? As pessoas indo embora. E aí qual é o problema nisso? É a autossabotagem. Porque a pessoa ela já tem essa ideia de que eu não pertenço a nenhum meio, realmente todo mundo é melhor do que eu, e aí ela começa a não querer falar no meio das pessoas, não emite posições, não se posiciona em alguma situação, tá sempre calado, tá sempre em cima do muro, né? Não, nem isso nem aquilo, né? Aqui, né? Se você pergunta, e aí?
não, ela pode ter uma ideia firme, mas ela não consegue defender. E isso tudo pelo medo do abandono. E ela começa, qual o risco disso? É que ela começa a se autossabotar. O que é autossabotagem? É quando você começa a fazer as coisas e se enganar. Entendeu? Essa pessoa ela tende a entrar em relacionamentos com pessoas abusivas. Como assim, Diana? Pessoas abusivas? Sim, pessoas que vão abandoná-la. Pessoas que não vão valorizar. Pessoas que vão oprimir. Então ela está sempre nesse ciclo de pessoas abusivas. Né? Ela entra ela tem tanto medo de ser abandonada, de não ser aceita, que ela acaba se envolvendo em relacionamentos assim. E o que acontece? Essas pessoas tendem a abandoná-la. E aí é a hora que ela vem e diz: eu não disse? Tá vendo? Realmente ninguém gosta de mim, realmente eu sou uma pessoa difícil, realmente o que eu falo não tem validade. Nossa, e aí ela começa a se envolver novamente naquele ciclo de quando ela estava na infância. Ela tende a repetir ou se juntar a essas pessoas que geram esse sentimento de não pertencimento. Nos relacionamentos, as pessoas com quem ela se envolve, essa pessoa se envolve, tende a colocar ela em um patamar bem aquém e falando sempre para ela: você acha que alguém gosta de você? Você é insuportável, você é uma pessoa chata. Nossa, mas você é chata. Ah, não, já lá vem você de novo com essa conversa. E aí tá sempre colocando essa pessoa em uma situação de realmente eu não consigo lidar com o outro, né? O outro problema que é gravíssimo é a lei da repetição. Quando nós nos tornamos adultos, já viu aquela história de que pratica bullying quem já sofreu bullying? Já ouviram? Já foi vítima de bullying? Isso é uma verdade muito clara, né? Muito assim, é algo que se você parar para observar, você vai ver que é isso mesmo. Quem pratica bullying é porque um dia foi vítima do bullying, né? E é interessante que nessa questão de quem tem essa situação do não pertencimento, esse sentimento do não pertencimento, ele tende a repetir isso no meio que ele vive. Por exemplo, se a pessoa casa, ela tende a repetir isso com os filhos. É uma pessoa que, se ela não foi muito de toque, a tendência também é não gosto muito de toque, não gosto muito de abraço. Se é uma pessoa que a mãe sempre falou assim, olha, nunca ficava dizendo, nunca falava eu te amo, ou a importância dessa pessoa, a tendência dela também é não, eu também não falo, né? Se você era uma pessoa que apanhava muito na sua infância, a tendência é você repetir esse ciclo de quando chegar os filhos, agir da mesma forma. E se você é uma pessoa que tem uma tendência a ter o sentimento de não pertencimento, a sua tendência é gerar isso nos seus filhos, é não ouvi-los, é você não ouvir o colega, né? Do trabalho, ou não ouvir o colega que anda com você, é não ouvir o esposo, ou não ouvir a esposa. É sempre essa situação. A nossa tendência, quando nós temos esse sentimento do não pertencimento, primeiro eu me excluo, porque eu não tenho validade mesmo. Depois as poucas pessoas que conseguem me dar um pouco de atenção, eu fico superveniente, né? Eu fico ali, todo o tempo ali servindo aquela pessoa para que ela não me deixe. E depois, a minha tendência é repetir, quando eu tenho pessoas que estão junto comigo. A minha tendência é essa lei da repetição, né? Então, é algo muito sério quando eu tenho esse sentimento de não pertencimento. É uma ferida que ela ainda é aberta lá na nossa infância, na realidade ainda no útero, né? Mas a gente não vai tão longe aqui porque esse não é assim o tema
dessa pequena palestra aqui. Na realidade, esse sentimento, ele vem ainda quando a gente está no útero e que ele vai saindo e vai indo para a nossa vida na infância e a gente chega, né, na nossa vida adulta, né, às vezes aí já mãe de filhos com essa sensação de não pertencimento. E aí é a hora que nós cobramos dos nossos esposos ou daqueles que nós temos relacionamento, você nunca me dá atenção. Você nunca fala que me ama. As pessoas podem dar oripó, as pessoas podem fazer o que elas fizerem. Para você, sempre vai ter um buraco emocional, um vazio dentro de você. Né? Por quê? Porque na realidade a sua origem do não pertencimento está lá atrás. E por isso, né, foi feita aquela palestra em primeiro lugar, para que você conhecesse a história da sua família, né? Para que você entendesse como que eu fui gerada, assim, como que meus pais se conheceram, quem foram meus avós, quem foram meus bisavós. Nossa, eles trabalharam tanto, eles lutaram tanto para que hoje eu chegasse aqui. Eu venho de uma geração onde eu melhorei um pouco mais e eu estou tentando passar isso para os meus filhos. Então a nossa tendência, quando nós conhecemos a nossa história, é sair desse ciclo do não pertencimento. Porque quando eu entendo a minha história, eu começo a me incluir nela. Eu começo a aceitar de que eu não posso mudar o passado. Mas eu sou grata por aqueles que fizeram algo por mim, que me deram a vida, e eu sou grata porque hoje eu posso ter o que eu tenho e posso dar mais para os meus filhos. E assim os meus filhos vão de geração em geração melhorando. Né? Então, isso é muito importante. Nós começamos a vencer essa situação do não pertencimento conhecendo a nossa história, sabendo o valor que as nossas famílias têm na nossa vida. Ela pode não ter sido aquela melhor família, mas é a sua família. Foi nela que você nasceu. Isso é um fato, isso é uma realidade. Aceite, né? Agradeça, coração grato. Saia da posição de julgamento, de juiz, para a posição de gratidão, incluindo isso na sua vida. A sua infância, as suas dificuldades, mas também as coisas boas que com certeza você deve ter tido sim, né? E sendo grato a Deus. Né? Eu me lembro de várias vezes eu falar para Deus assim que eu gostaria de ter escolhido, né? Às vezes a família que eu queria ter nascido. Eu lembro que na infância eu pensava muito assim, né? E hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eu entendo que essa foi a melhor família que eu poderia ter nascido. Por que, Diana, foi a melhor família? Porque foi nela que eu aprendi a ter resiliência. Foi nela que eu aprendi a ter um caráter correto. Foi nela que eu aprendi que eu tinha que respeitar as coisas do outro. Eu não podia pegar o que era do outro. Foi nela que eu aprendi várias coisas de princípios que minha mãe e meu pai me deram. Ah, mas eu apanhei. Eu poderia ficar, mas eu apanhei, mas faltou isso, faltou aquilo. Ah, mas porque meu pai, é porque minha mãe. Sim, eu tenho essa história e eu não nego. Mas eu decidi ficar com a melhor parte. Eu decidi ficar com aquilo que eles me deram de melhor, que foi a vida e o pouco que eles me deram. Quando eu conheci a história deles, eles fizeram um grande esforço para me dar. Um grande esforço. Então, eu mereço estar aqui, eu mereço ser feliz. Eu mereço também porque esse Deus, né, lá no Salmo 139, né, ele é muito lindo. Porque eu desafio vocês depois a ler, tá? O Salmo 139, que ele fala muita coisa linda. Desde a hora que nós fomos concebidos, a palavra de Deus fala sobre quem nós somos, né? A Bíblia diz que antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de você nascer, a palavra de Deus diz que Deus já conhecia você no ventre da sua mãe. Todos os dias ali já estavam contados. Olha que lindo, né? A palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que antes que você abra a sua boca,
Ele já te conhece. Ele já te conhece. Ele diz que você não pode se esconder dele. Se você descer no mais profundo do mar, se você for lá na altitude, você não pode se esconder de Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você é importante, que Deus não tira o olho de cima de você, que Deus não esquece de você. Que quando estava acontecendo aquela coisa mais terrível contigo, cada um tem a sua história, Ele não esqueceu de você, Ele estava com você. Diana, como assim Ele estava comigo? Diante de tudo aquilo que aconteceu, sim, Ele estava com você. E coisa pior não aconteceu porque Ele estava com você. Ele estava com você. E Ele está com você agora. Uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é igual Abacuque diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos vários exemplos de homens que viveram em vidas na Bíblia ali que não tinham pertencimento, como Moisés. Moisés, ele foi entregue para a filha de Faraó logo cedo, né? Ele foi viver no meio dos egípcios. Como assim? Sair do colo da mãe, de um lar que desejava muito ele, e foi transferido para outro, né? Deus tinha um plano ali. Pra gente aquilo seria o fim. Hoje, se Deus tirasse se eu hoje tivesse um filho pequeno, né? Já estão todos grandes, mas se eu tivesse um filho pequeno, vamos lá, um neto, eu visse Deus tirando o meu neto e dando para uma outra pessoa criar, eu ia ficar muito triste. Por quê? Porque todo mundo quer criar os seus filhos. Nós queremos criar. E Moisés foi dado para uma rainha porque Deus lá na frente tinha algo. Olha, José sofreu problemas diversos na família. José foi um cara que os irmãos traíram, que os irmãos venderam, que os irmãos enganaram o pai. E não vem com aquela história de que, mas José... Não, José era humano. Você acha que José não teve crises? Você acha que José não teve em algum momento ali um choro contido? Ou um choro aberto entre ele e Deus e alguns questionamentos? A Bíblia não relata, mas ele como ser humano, com certeza ele teve. Mas em nenhum momento ele negou a Deus, né? Tanto é que quando José viu os irmãos dele, José reconheceu, José foi lá para dentro e chorou muito. A Bíblia diz que ele chorou muito. Isso mostra que ele era um homem que tinha sentimentos como eu e você, né? Nós vemos várias histórias de pessoas, o próprio povo judeu, quando é tirado da sua terra, né? E ali eles faltam a sensação de pertencimento, de onde nós pertencemos, de onde nós queremos voltar para a nossa terra, né? Então, são várias situações em que nós vemos homens de Deus vivendo situações em que eles poderiam ter ficado reclamando. O próprio Davi foi esquecido pelo pai. Vocês lembram quando o profeta chegou para ungir um rei na casa do pai de Davi? E Davi estava no campo e o pai dele saiu mostrando, né, todos os filhos, um mais bonito que o outro, um maior do que o outro. E aí chegou naquele momento ali que o profeta falou: mas não é nenhum desses, não tem mais nenhum aí não. Tem um lá que cuida lá, um menino, sabe? Que cuida lá das ovelhas, está lá no mato, lá no campo, lá cuidando das ovelhas. É mesmo, tem mais um. Olha só, né? Por aí nós vamos vendo, né? Como isso é algo do ser humano, né? A história que cada um tem. Mas você pode escolher qual história você vai viver. Qual história você vai viver? Você vai ter um coração grato? Você vai ter um coração resiliente, que deixa para trás a história que é atrás. Você é uma pessoa que fecha ciclos, ou você é uma pessoa que está sempre com o ciclo aberto, voltando lá atrás. Aqui o meu passado, porque me abandonaram. Diana, mas você não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei. Mas o Deus que escreveu ali o Salmo, né, que mandou ali, aquele salmista escreveu o Salmo 139, ele disse para você o seguinte: eu estava lá. Eu estava lá na sua concepção, eu estava lá no útero da sua mãe. E ainda hoje, se você quiser se esconder de mim, você não tem condição. Por quê? Porque você é minha, porque você é meu. Então, isso é uma promessa de Deus e você não precisa
Você não precisa viver no seu passado difícil. Você pode continuar. E continuar como vencedora é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, tá bom? Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, como falou ao meu. E até a próxima. Que Deus abençoe vocês.